E cá estou eu. Vocês viram que até o celular do nada sumiu tudo, mas eu voltei porque Deus é fiel. Então, que a gente possa realmente ter a consciência do quanto esse estudo está sendo precioso para nós. Quero dizer para vocês que eu estou aprendendo tudo mais ainda antes de passar para vocês. E como eu falei, né? Eu estou indo seguindo o livro do Kenneth Hagin. Porém, eu deixei, obviamente, o Espírito Santo livre, porque ele sabe o que quer fazer especificamente na igreja, em cada congregação, em nós, em mim. E tem coisas que eu estou acrescentando, coisas que eu estou seguindo o livro. E nesse tópico que a gente vai estudar hoje, eu misturei, porque o Senhor me falou uma coisa especial, depois eu vou falar com vocês. O livro está falando sobre o tópico que nós vamos falar hoje, só que o Senhor aprofundou esse tópico. Então, se ele aprofundou, é porque ele está acreditando na gente, está vendo principalmente a sede do nosso coração de entender o que ele quer falar com a gente. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar o tópico de princípios básicos para uma oração eficaz. A gente estava estudando o que é oração. A gente começou lá do macro e está funilando, né? Depois a gente estudou por que orar. E agora a gente vai ver princípios da oração. E esses princípios precisam ser muito bem entendidos, muito bem compreendidos por nós, porque não dá para nós praticarmos princípios sem entender os princípios. Não dá para ser automático, só sair fazendo. E hoje, o princípio que a gente vai olhar é orar ao Pai em nome de Jesus. Parece, de novo, mais uma vez, muito óbvio. Não, a gente sabe que tem que orar ao Pai em nome de Jesus, mas só essa frase pequenininha já traz pra gente um peso muito grande que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido. Primeiro que é orar ao Pai. Para orar ao Pai é diferente de orar a Deus. Deus e Pai são as mesmas pessoas. Porém, quando a expressão sai de Deus e passa para Pai, isso traz com a gente isso traz para a gente uma consciência diferente a respeito de quem Deus é. Então, quando a gente for orar, a gente precisa ter a consciência de que estamos sim falando com o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra, mas que por causa de Jesus, ele se tornou o nosso Pai, à medida que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Então, a gente precisa orar, começar por aí, com a consciência do Pai. Não é à toa que Jesus falou, Pai Nosso. Jesus não ensinou a gente a orar, Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Jesus deu pra gente a consciência de que nosso Pai é essa pessoa, esse Deus Todo-Poderoso do céu e da terra. Mas ele disse, vocês, quando forem orar, orem assim, Pai. E nós já falamos isso lá no início, quando a gente estava falando a respeito da oração, a gente citou a oração do Pai Nosso. E a gente falou a importância de termos o Espírito Santo, que é ele que nos dá a consciência de clamarmos a Deus como Pai. Então a gente vê aqui que orar ao Pai em nome de Jesus precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai, nós só temos consciência do Pai através do Espírito Santo que mora em nós. E nós só podemos chamar Deus de Pai por causa da pessoa de Jesus. E nós só temos Jesus se crermos que ele é o Filho de Deus. Então existe uma consciência plena da triunidade, que a gente chama de trindade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só no fato da gente orar ao Pai em nome de Jesus. E em nome de Jesus, às vezes eu fico triste com isso, porque a gente transformou isso numa expressão mágica para que as coisas funcionem. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus, não, a gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Ah, eu estou me incluindo nisso, tá? Nisso que eu estou falando. Não, vai ficar bom em nome de Jesus. Não, a gente vai vencer isso em nome de Jesus. Virou uma expressão que a gente coloca
na frase e fala assim: se eu falei em nome de Jesus, então isso gera em mim uma certa expectativa de que pode dar certo. Muitas vezes parece a expectativa que a gente tem no sorteio, quando vai ganhar algum sorteio, uma rifa, alguma coisa. Ai, comprei esse número, quem sabe eu não ganho esse prêmio. A gente usa muitas vezes o nome de Jesus, pensando, eu tenho esse nome, quem sabe isso agora me acontece. Que eu falei, em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, ele tem uma profundidade muito grande na nossa vida, na nossa consciência diante do Pai, na nossa vida aqui na Terra. E que às vezes a gente, como igreja, está banalizando esse nome, o nome santo de Jesus. Não porque a gente está usando ele para coisas ilícitas, mas porque a gente não está entendendo, compreendendo a dimensão do nome de Jesus. O nome, ele fala sobre identidade. E na Bíblia a gente vê isso acontecer muitas vezes. Quantas vezes o próprio Jesus mudou o nome dos seus discípulos? Quantas vezes a gente vê o Senhor mudando o nome dos profetas, dando nomes específicos a bebês que ainda iriam nascer por causa do propósito que eles iriam carregar? O nome fala de identidade, de propósito. O nome também traz com ele as obras daquela pessoa. Se eu falo para vocês o nome Natália, vocês vão associar a coisas que eu fiz, a coisas que eu falei, a caminhos por onde eu andei. Se eu falar para vocês o nome Vivânia, vocês vão associar as obras de Tia Havana, a essência dela, a personalidade dela, os feitos dela. Então o nome, ele traz com ele os feitos também de alguém, as obras de alguém. Não só as obras, ele traz a essência de alguém, porque as obras falam daquilo que está dentro de nós. A Bíblia diz, pela árvore você conhece os frutos. Então o nome, os frutos, as nossas obras, também apontam para quem nós somos. Fala da nossa essência. E a gente está falando do nome de Jesus. Então, quando a gente fala o nome de Jesus, a gente está falando das obras dele, da identidade dele, do propósito dele, de quem ele é, de tudo que ele ensinou. Isso deve trazer à memória quem ele é. É por isso que lá na ceia, Jesus fala, façam isso em memória de mim. Lembrem do meu nome. Deixa vir à memória de vocês aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz. Tragam para a memória de vocês o poder do meu nome. Aquilo que eu fiz por vocês. E nós podemos reagir de diversas maneiras ao nome de alguém. Eu posso reagir com desprezo se eu não gostar muito. Eu posso reagir com muito amor. Ah, eu amo fulano. Quando fala o nome de alguém. Eu posso reagir com medo. Eu posso reagir com mais intimidade, com menos intimidade. É por isso que muitas vezes na palavra de Deus o Senhor exorta para que a gente tema o nome dele. Porque está falando da pessoa que ele é. Está atrelado diretamente à pessoa de Deus. O nome de Jesus está atrelado diretamente à pessoa de Jesus. E o nome de alguém exerce influência em um determinado lugar e num determinado grupo de pessoas. Por exemplo, às vezes as pessoas conhecem emprego só porque tem indicação de alguém. Quem nunca conheceu um fato assim? Ah, a gente não conhece você, mas já que você foi indicação de fulano, que tem respeito com a gente conhece, tem consideração, então a gente vai te dar esse voto de confiança. Aí na Vila Matos, por exemplo, se a gente fala de Vanita, existe um peso no nome de Vanita aí. Não é que ela seja, vamos idolatrar a Vanita. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que ela é uma figura que, por causa das obras dela, ela é respeitada nesse lugar. A Bíblia fala que o nome traz com ele um certo grau de influência em um número determinado de pessoas em um lugar específico. Agora vamos ver o nome de Jesus
Eu tô tentando falar com bastante calma, porque eu quero de verdade esmiuçar esse assunto com vocês hoje. Jesus, a palavra de Deus diz que ele influencia sobre todas as pessoas. Todas as pessoas. Lá em João 17:2, está escrito: pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Toda a humanidade se submete à autoridade do nome de Jesus. Qual é o grau de influência do nome de Jesus? Qual é o número, a quantidade de pessoas que ele influencia? Toda a humanidade. Não podemos rebaixar o nome de Jesus. É toda a humanidade. E onde? Em que lugar? Qual é o grau de atuação? Qual é a geografia desse lugar? Onde foi que Jesus recebeu autoridade? Foi só na Vila Matos? Foi só em Niterói? Foi só em Salvador? A Bíblia diz: em todo o céu, terra e debaixo da terra. Jesus se aproximou deles, dos discípulos, e disse, lá em Mateus 28:18: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. E lá em Filipenses 2, do 6 ao 11, diz: por isso Deus... Na verdade, eu não estou lendo do 6 ao 11, eu estou lendo um pouquinho mais, acho que é o 8, 9, 10 e 11. Por isso Deus o elevou no lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente está falando de um nome que tem influência em toda a humanidade, e não só na humanidade, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus tem influência sobre os vivos, sobre os mortos, sobre os anjos, sobre potestades, principados, demônios, sobre a igreja, sobre aqueles que são seus e não são seus, sobre aqueles que creem no nome dele e os que não creem. Jesus é aquele que tem um nome, que tem toda a autoridade. Olha só como a gente precisa renovar na nossa mente a consciência do poder do nome de Jesus. Aquele a quem nós falamos quase que todo dia, se não várias vezes ao dia. A gente fala em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente está invocando um nome que é todo poderoso. E não só no campo onde nós vivemos, mas no mundo espiritual, na eternidade. A gente está falando sobre o nome que tem poder sobre os mortos. Se você crê na palavra, você sabe que Jesus tem poder sobre os mortos. Então, o nome de Jesus, ele traz com ele as obras que Jesus fez. E todas as obras que Jesus fez apontam para o Pai e para o amor do Pai por ele e por nós. Agora, quais são as obras que Jesus fez? De uma maneira muito resumida, tá? Porque para a gente esmiuçar isso, a gente tem que ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus, de uma maneira resumida, deixou o seu lugar de autoridade diante de Deus, de glória diante de Deus, que ele já estava com o Pai antes da fundação do mundo. Desceu como ser humano. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% humano aqui na Terra. Viveu aqui, cresceu aqui. Ensinou pra gente sobre o Pai. Mostrou pra gente o reino de Deus. Revelou o Pai invisível a nós através da pessoa dele. Morreu por nós, se apresentando como sacrifício vivo por aqueles que iriam crer que ele era o Filho de Deus. Morreu, de verdade morreu. Ressuscitou com o corpo glorificado, mas como homem, esse corpo glorificado de homem, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus não virou anjo depois que ressuscitou. Ele subiu ao Pai, se apresentou ao Pai como sacrifício vivo, mandou para a gente o Espírito Santo e se assentou à direita do Pai.
para que depois a sua missão acabe quando ele retornar para reinar e colocar todos os inimigos embaixo dos seus pés e devolver o reino todo e o poder ao Pai. Olha a obra de Jesus. Então, o nome de Jesus traz com ele toda essa obra que eu falei de maneira resumida e que às vezes a gente se esquece. Olha o que diz a Bíblia aqui. Naquele dia, vocês não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Que dia? Depois que essas obras estiverem completadas, no dia em que Jesus ressuscitar. Eu lhes digo a verdade, que ele já ressuscitou no caso, porque ele estava falando com os discípulos antes de acontecer. Vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá. Vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá. Por quê? Porque vocês pediram em meu nome. Está lá em João, eu estou lendo do capítulo 16, do 23 ao 28. Vocês nunca pediram desse modo. Por que eles nunca tinham pedido desse modo? Porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, ou seja, sobre o reino, sobre o Pai. Mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então Jesus está falando aqui dessa obra que iria se completar. E o que ele está dizendo? Que ele não iria mais falar com a gente de maneira figurada a respeito do Pai, mas de maneira direta. Por que ele iria fazer isso? Porque nós receberíamos o Espírito Santo. E com o Espírito Santo nós seríamos capazes de entender a grandeza do Pai, do nome de Jesus. Então Jesus está falando para eles que tudo que eles pedirem, os discípulos, tá? Os discípulos, em nome de Jesus, o próprio Pai os atenderia. Por quê? Porque eles creram que Jesus era o Filho de Deus que foi enviado pelo Pai para morrer por nós, ressuscitar e nele nós termos acesso à pessoa de Deus. Quando a gente fala dessa obra, desse amor do Pai, dessa revelação que o Senhor, que Jesus falaria a respeito do Pai de maneira direta, ele está falando de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o próprio Jesus, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia diz também que é importante que a gente conheça a dimensão do amor do Pai para nós. E a gente só consegue fazer isso através do Espírito Santo, que nós recebemos através do nome de Jesus. Quando a gente fala do nome de Jesus, nós estamos falando da pessoa de Jesus. Então, o que acontece? Essa obra toda de Jesus está dizendo o seguinte: em minha pessoa, vocês têm acesso ao meu Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu Pai, se vocês passarem pela minha pessoa. O nome de Jesus não é algo separado da pessoa dele. O nome de Jesus é a própria pessoa de Jesus. Então, quando nós pedimos ao Pai algo, nós estamos falando da pessoa de Jesus, porque nós temos acesso ao Pai, ao Senhor, e nós temos esse acesso por causa da pessoa de Jesus. Por isso, Pai, nós te pedimos isso, isso e isso. Quando nós oramos assim, nós estamos declarando para o Pai que nós cremos que Ele amou a gente de tal maneira que enviou o seu Filho para que a gente tivesse vida eterna. E isso é importante, isso é um princípio diante de Deus. Porque foi esse o caminho que Ele fez, Ele mesmo fez, para salvar a humanidade e retomar o acesso à humanidade a Ele. Nós estávamos separados de Cristo
de Deus, do Pai, e através de Cristo nós acessamos o Pai novamente. Então nós precisamos ter essa consciência quando oramos. Não é simplesmente assim, em nome de Jesus, eu tenho aqui um cheque em branco, Senhor, faz o que eu quero. Não. A gente está declarando ao Pai que nós temos consciência do tamanho do amor dele por nós, quando a gente fala em nome de Jesus. O nome do Senhor não é revelado a qualquer pessoa. A Bíblia diz o seguinte, Jesus falou assim lá em João 17,6, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. E lá em João 17,7,8, ele diz assim, agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Não te peço apenas por estes discípulos, ou seja, os 12 que estavam com ele, na verdade os 11, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles, lá em João 17:20. Agora, em João 17:26 está escrito assim, eu revelei teu nome a eles, aos discípulos que estavam com ele. E parou por aí? Não. E continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles. Neles quem? Na gente, nos discípulos. E eu mesmo estarei neles. A Bíblia diz que Jesus habita no nosso coração à medida que a gente confia nele. E aí a gente vê de novo a ação do Espírito Santo trabalhando para que a gente creia no nome de Jesus, para que a gente tenha consciência do amor do Pai por nós. Eu ainda tenho mais para falar sobre o nome de Jesus, mas eu vou deixar para amanhã, porque eu quero esmiuçar bem esse assunto. O que eu quero terminar hoje dizendo é que nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós, para a gente entender a profundidade do uso do nome de Jesus, da pessoa de Jesus. Eu quero que a gente saia daqui com consciência que quando a gente está falando em nome de Jesus, nós estamos usando a pessoa de Jesus. A questão é, uma coisa é um filho usar o nome de um pai, outra coisa é alguém íntimo usar o seu nome para ter acesso a alguma coisa. Outra coisa é nós simplesmente usarmos a pessoa, sem ter nenhum nível de intimidade com ela, sem conhecer o coração, a essência dessa pessoa. Às vezes, o nome daquela pessoa pode até dar acesso a alguém que não a conhece intimamente. Pode dar acesso a alguma coisa que ela quer conquistar. Mas ela está usando alguém. E a igreja não usa ninguém. A igreja faz parte da família do Pai. Nós vamos ver isso amanhã, se Deus quiser. E porque nós somos dessa família, então nós falamos através da pessoa de Cristo ao Pai. Eu queria que a gente realmente pensasse de hoje para amanhã na seriedade do que é orar ao Pai, em nome do seu Filho amado. A gente não está apresentando um cheque em branco diante do Pai. A gente está falando com Ele sobre a expressão maior do amor dele por nós, o seu Filho. Pai, em nome da maior expressão do seu amor por nós como igreja, nós temos acesso a Ti e por isso te pedimos tal coisa. Olha só como é que a maturidade da oração muda quando a gente fala para Deus que a gente está em nome do que Ele mais ama, seu Filho, pedindo algo para Ele. E por causa do amor que Ele tem a esse seu Filho, Ele nos ama como ama Jesus. Então a gente precisa aprofundar esse entendimento. Como esse assunto é muito denso, eu vou ficar por aqui hoje, mas amanhã a gente vai continuar nele.
Mas eu quero de verdade que a gente fique. Se vocês só ouvirem o que eu falei, amanhã a gente vai pegar o assunto pela metade. Procure meditar no que eu falei. Para que amanhã a gente já chegue com um degrau a mais para o reino. Um entendimento a mais. Eu tenho certeza e peço ao Senhor que ministre o coração de cada um de nós a respeito do nome de Jesus. Para que amanhã a gente continue falando sobre isso. Amém? Amém. Quando você estava Amém. falando aí, Nath, eu lembrei um bom exemplo, é quando tentaram usar o nome de Jesus para expulsar os demônios e não conseguiram. Porque usaram só Vamos o chegar nome. lá. É Aí isso. quando você estava falando, eu disse que realmente é essa posse, assim, essa consciência, e é da pessoa que faz a diferença, não é? Aí eu estava É, lembrando deles, que eu é li isso mesmo. recentemente isso, e eles tentaram e disseram, ah, já que estou fazendo, eu também vou fazer. É isso. E aí o diabo disse, olha, eu sei quem é Paulo, eu sei, mas quem é você? E aí eles tiveram que sair tu e Eu, correndo, né? É vexame isso. total. Então, Vexame, assim, escandalizou totalmente. totalmente. Porque não é um mantra, né? Não é aquela que o pessoal fala, não é isso. É essa A gente consciência. separou, a gente separou o nome de Jesus da pessoa dele. A verdade foi essa. Uma A gente vez, fez isso. eu acho que não sei se foi Douglas, comentou algo muito interessante, que a gente fala conclui a oração dizendo em nome de Jesus. Mas se a gente for com muita consciência de que é em nome de Jesus, se a gente até esquecer de falar em nome de Jesus, tem acesso. Porque não é um É, mantra, não é é, verdade. sabe? Agora, você dizendo com consciência, beleza. Mas se não disser, mas estiver com a consciência, sua oração funciona, entendeu? É Muito isso. É interessante. Essa exatamente isso. consciência do acesso. Então, eu tenho consciência de que eu estou indo por conta de Jesus. Aí, essa É. consciência é que dá da pessoa, como você fala. Mas a gente E vai às vezes, perdendo. é como você falou, né? Às vezes você fala, a gente recebe algo da parte de Deus e com o tempo a gente tende a desvalorizar aquilo que a gente recebeu, os milagres ou uma resposta. E com Jesus, a igreja, infelizmente, se não vigiar, faz a mesma coisa. A gente recebeu o Filho de Deus. E às vezes a gente vai deixando isso com um grau muito menor. Tipo, ah, é Jesus. Ah, é Jesus. E aí vira aquela frase, sabe, que Jesus mesmo fala, o profeta não tem honra na sua própria casa. É como se, tipo assim, ah, é Jesus, gente, é Jesus. Mas não, a gente precisa resgatar o nível de consciência de É, quem é Jesus para o Pai e para a igreja. é. Porque há uma tendência do ser humano se acostumar com algumas coisas e a coisa fica menos valorizada. É exatamente isso. É igual você casa e tá aquela coisa, o marido é puxa o cara, tal, e a mulher também, né? Depois a gente passa a não ver as mesmas qualidades É, que é já verdade. existiam, você passa a não enxergar mais. Aliás, às vezes até o que você gostava já passa a ser um problema. Desgosto. É muito É, comum nos casais, né? É. é verdade. Então, É verdade. é do humano. E a gente precisa, até nos relacionamentos interpessoais, a gente precisa aprender a valorizar isso, não é? As nossas posses, as É, coisas que a gente tem, a gente não valoriza. Então, de vez em é, quando, eu olho aqui para é. casa e agradecer, muito obrigada pela minha cozinha. Quando eu vou deitar, o Senhor, obrigada por essa cama. Essa cama já tem não sei quanto tempo. Mas aí passa a não valorizar que Deus deixou uma cama gostosa para você dormir e deu dinheiro para comprar aquilo, ou ganhar, ou seja lá o quê. É, Mas você tem aquilo. As amizades, a gente é, passa a não valorizar, né? Não tem as amizades, mas é como não valoriza seus amigos, não valoriza é, pessoas que você tem queridas. E aí, quando você vê, você tem pessoas preciosíssimas, que são suas aliadas, que estão ali, e a gente vai é. perdendo. E com Jesus a gente faz a mesma coisa. Né? E o poderio que Deus tem, e é o nosso Pai, a gente. Como é que uma pessoa, filha de Deus, se sente um trapo? Nada. Não faz sentido. Não é? É porque não tá com a consciência. Não tá Tá com a com consciência. você. Aí fica com a autoestima lá embaixo. Mas como pode? Não é?
É Quem isso, somos é nós? isso. Eu É. sempre digo, uma vez Lu até diga, essa expressão fica ruim, porque eu digo que eu tenho um pistolão, que é a expressão que o povo usa, né? Mas assim, quando meu colega me disse assim, como é que você vai se aposentar assim? Eu digo, ó, eu tenho um. Aí ele não acredita, né? Aí eu Aham. disse, eu tenho um Deus. E ele repletou a minha causa. Eu não mexi um dedo. Teve um mutirão para quem já tinha 60 anos, eu não tinha 60 ainda, mas me colocaram no mutirão fazer o quê? Eu Eu não lembro desse mexi no milagre, eu mutirão, lembro. foi por minha causa. Eu chego a pensar isso. Não, mas Poxa, é verdade, a gente tem dificuldade de pensar, Deus fez tudo isso por nossa causa. Mas ele cria as coisas que não existem só por nossa causa. e assim abençoou, os outros abençoou, mas eu sei que ele queria o momento certo. E o momento certo eu me aposentei. Foi de um jeito que quando Denise morreu, eu aí falei que Uhum, estava para morrer, eu ia dar assistência à Lu, eu precisava estar com a Lu, que emocionalmente ela precisava de uhum, mim. Falei com minha é, equipe, né, que eu era diarista, expliquei aos colegas e disse, olha, eu preciso estar com minha cunhada nesse momento. Não sabia eu que naquele dia saiu no Diário Oficial a minha aposentadoria. Até isso Deus providenciou. Então eu não fiquei devendo carga horária, não. glória a Simplesmente Deus. eu não fui É, mais lá. Serviço Social me liga perfeito. e disse que eu estava aposentada. Fazer o quê, né? Ou eu que a Ah, pandemia. poxa. RH me ligou. Então Deus fez isso o quê? Como eu não tomar posse disso? Aí É. me acho mesmo queridinha de Jesus. Não tem jeito. E nós somos, nós precisamos entender que nós somos. Nós É. somos. E assim, e cada um tome posse. Eu tô cansada de dizer isso. Gente, toma posse disso. Você é queridinha de Jesus. Fazer o quê, Nath? Se nós somos, não é? Tomar posse. É. Então, Posso... Doa que cada doer. e o bom é que não tem concorrência. Eu É, sou aquele é, dia, você não tem concorrência. Isso é é maravilhoso, isso. gente. É Isso infinita, é uma medida infinita para você, para mim, para o outro, para o outro. Cada um tem uma medida infinita. Não tem. então toma posse disso. E eu já tomei posse. Agora vamos orar por Indiara. Vou lhe tirar da live. Eu já quero deixar você aí. Amém. É só uma coisa antes de eu ir. Queria deixar para vocês que quando eu estava falando com Deus a respeito do nome de Jesus, isso não está no livro, tá? Isso foi algo que o Senhor falou. Ele falou, lê João 17. E lá Jesus fala várias vezes a respeito dessa expressão, a gente sabe que foi a oração de Jesus. Então, se vocês puderem, se quiserem, leiam hoje João 17 e prestem atenção nas vezes em que Jesus citou em teu nome, no nome, no nome do Senhor, o nome que o Senhor me deu, para isso ir maturando na cabeça. Só isso aí.